Hoje está todo mundo sabendo, né? Acerta o salmo daqui, né? Salmo 23. Vou pedir para os meninos só um pouco mais de retorno. Semana passada o retorno estava subindo. Então dá um pouco mais aí para a gente. Salmo 23. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Hoje, com grande alegria, nós estamos terminando a exposição deste texto da palavra do Senhor. Foi um mês, irmãos, como o Luciano disse, nós ouvimos coisas que crescemos ouvindo na igreja. Mas Deus falou tanto comigo nesse mês, e eu fico feliz de vê-lo falando também com você. E como já é o último domingo, eu creio que você já sabe o salmo de cor. Então nós vamos falar o salmo inteiro de cor. E depois vamos ler os versículos 5 e 6. Vamos lá? Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Vamos ler o versículo 5 e 6, todo mundo, vamos lá? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Pai, eu não tenho dignidade nenhuma para estar aqui. Deus, a palavra diz que aqueles homens que parecem bons aos olhos dos outros homens, suas justiças são como trapos de imundícia, pano sujo, pano fruto, ó Deus, de podridão. Imagine os maus, miseráveis como esse que se dirige a Ti. Deus, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Hoje muitos de nós chegamos aqui no meio de lutas, ó Deus, no meio de batalhas espirituais, no meio de angústias, no mundo de caos, de pecado, de destruição, onde a queda toca tudo, Deus. Toca tudo. Toca até a vida de preciosos filhos teus. Para começar desse que se dirige a Ti, Senhor. Pai, no nome de Jesus, lava-nos de nossos pecados nesta noite. Que as nossas iniquidades não façam separação do Senhor e nós. E Deus, Tu sabes que nessa noite eu estou mais quebrado, humilhado e dependente de Ti, Deus, talvez do que nunca. Deus, no meio de lutas e problemas, a alma se preocupa com tantas coisas, Senhor. Mas nessa hora, Deus, eu quero pedir que o Senhor use a minha vida para falar com o Teu povo. E exalta o nome de Jesus nessa pregação. Ele é a pessoa mais importante. Ele é o único que é importante. E nós o adoramos, nós o amamos. Fala conosco, Deus. Termina esse momento precioso desse mês do qual o Senhor nos abençoou, dando-nos o banquete que o Senhor promete no Salmo. Fala conosco, nos abençoe em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Pode sentar, amados irmãos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Meus queridos irmãos e irmãs, esse convite inexcusável para jantar foi feito pelo nosso Senhor Jesus. Ele convidou primeiramente em Apocalipse 3:20 a igreja de Laodiceia,
Mas hoje, amados irmãos, Ele nos convida, a cada um de nós que aqui estamos, dizendo, porque é um convite à igreja, não a quem não é da igreja, mas à igreja: eis que estou à porta a bater. Ouves a minha voz? Abre a porta, quero entrar, quero jantar, quero compartilhar com você, quero cear com você e que você compartilhe comigo. Jesus, amados irmãos, nos convida nessa noite para um banquete espiritual, para o maior de todos os jantares, melhor do que o melhor do maior e o mais elegante dos restaurantes, amados irmãos. Que nessa noite você esteja preparado, com a melhor veste espiritual do seu coração, com o coração disposto a experimentar algo novo espiritualmente falando, e para sentar-se na mesa com o Rei, ouvindo a sua voz, ser alimentado por Ele. Ó irmãos, o Jesus, o mesmo Jesus que te convida para ser o teu anfitrião nesta noite, neste salmo, também se apresenta como o anfitrião dos anfitriões. Nesta hora no texto, Davi muda a metáfora. Como pintor de quadros com palavras diante dos nossos olhos, ele sai da metáfora do pastor e nos apresenta Deus como um Deus anfitrião. E se Ele nos convida para um banquete, certamente esse banquete não é só para mim e para você. Há inúmeras pessoas sentadas na mesa. E eu creio que talvez as suas papilas gustativas já estejam excitadas para receber com grande alegria o banquete que te será oferecido. Eu estou no lugar à mesa, o anfitrião é Jesus, e Ele te apresenta no quadro desta noite o convidado de Deus. Sabe quem é? É você. O convidado de Deus. É assim que Davi se sente. É assim que Deus chama você a ser o convidado de Deus. E olhando para o texto da palavra, amados irmãos, o Senhor nos revela que o convidado de Deus é um homem honrado. O convidado de Deus é um homem honrado. Repita comigo, vamos lá? O convidado de Deus é um homem honrado. Olha aí o que diz o texto, até a palavra adversários. Vamos lá? Preparas-me uma mesa na presença dos meus. Davi aqui provavelmente está fugindo ou de Saul que o quer matar, ou de seu próprio filho Absalão que quer usurpar o trono e o quer matar, amados irmãos. Mas ele, nessa metáfora, confiando no seu Deus, mostra para nós que o seu Deus é o Deus anfitrião. E sabe o que esse Deus faz? Lá estão todos os inimigos. E esse Deus, como anfitrião, prepara a mesa. Imagine, queridos, o grande Deus, o Rei da Glória, estendendo uma linda toalha branca, talvez de linho ou de seda, preparando o mais delicioso banquete, as carnes mais deliciosas diante do Rei Davi, preparando as bebidas mais preciosas e requintadas da história da humanidade. Davi, amados irmãos, diante dos seus inimigos está dizendo, porque ele é um homem que se humilha na presença de Deus, ele será honrado. Já pensou? Deus preparar um banquete para você, Davi? Que coisa maravilhosa, é isso que diz o Salmo. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. A Bíblia diz, amados irmãos, que todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. E esse homem está humilhado na presença do seu Deus, e ele diz que o Deus anfitrião é o Deus que vai honrá-lo, porque ele se humilha na presença dele. O convidado de Deus é um homem honrado. Irmãos, esse texto me faz lembrar de Filipenses capítulo 2, quando o texto narra com tanta clareza como Cristo desce da glória e se humilha, e é humilhado e sofre em obediência e vai até a morte, morte de cruz. Mas aí o texto diz para nós, pintando outro quadro de exaltação, dizendo que ele será exaltado sobremaneira, sobre todos, e que sobre tudo e sobre todos, e que o seu nome será confessado no céu, na terra e debaixo da terra, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Para a glória de Deus. Jesus desceu da glória, irmão, e morreu na cruz para pagar os pecados do seu povo. Meu querido amigo visitante,
Se você aqui está nesta noite e não tem certeza de salvação, não tem certeza do perdão de Deus, não tem certeza de que já tem uma cadeira cativa no céu, nessa noite essa palavra do Senhor é para você. E ela vem te dizer que aquele que foi humilhado dos humilhados, aquele que nós o vimos e nele não vimos beleza alguma, aquele que foi ferido pela ira do próprio Pai, foi ferido na cruz por amor de você, para pagar os teus pecados. E Ele ressuscitou, e agora Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, para a glória de Deus Pai. Sabe o que é isso? Você dobra o joelho porque foi convertido, pela graça. Mas há outros que vão dobrar o joelho na marra, porque não souberam honrar o nome de Deus. Se você é de Jesus, se você crê no Senhor, você recebe a maior honra de graça. Sabe qual é a honra? A honra da salvação, a honra de ser filho de Deus, a honra de pertencer ao Cordeiro, a honra de viver na presença do Senhor todos os dias da sua vida. Irmãos, quando eu era da igreja, lá na minha bela Atenas Mineira, a vila de Paracatu do Príncipe, certo? Quando eu era menino, lá na igreja presbiteriana do Brasil, na nossa UCP, havíamos 3 que tínhamos uma tendência para a liderança. E éramos amigos. Só que um deles era o filho de nosso pastor. E aí quando a gente começava a debater, porque o líder vai debater, não tem jeito, não tem como, né? Um quer fazer isso, o outro quer fazer aquilo, o outro, a gente era criança, sem sabedoria. Um começava, mas vamos fazer assim, vamos fazer assim. E aí o outro era filho de presbítero, eu era filho de crente comum mesmo. E aí o outro era filho de pastor. E aí o que aconteceu é o seguinte. A gente estava lá no debate, argumentava um com o outro. Aí o meu colega, que era o filho do pastor, batia na mesa e falava assim, vai ser desse jeito, eu sou o filho do pastor. E aí, gente, a gente ficava curtindo, ficava com raiva, né? E aí outra discussão, então, eu sou o filho do pastor, vai ser desse jeito. Aí um dia nós ficamos tão chateados que nós combinamos com o outro colega, disse, o dia que ele falar assim, ele vai falar, aí ele foi e falou assim, eu sou o filho do pastor. Aí nós falamos, você é o filho do pastor e nós somos os filhos do Senhor. Irmã, quando a gente se unir, Deus é quem nos ouve. Você não precisa dizer quem você é filho. Você não precisa levantar a cabeça. Você não precisa se ensoberbecer. Baixa a cabeça. Deus gosta de gente que se humilha. Se você levantar a cabeça, está no saco, está perdido. Presta atenção. O convidado de Deus é um homem honrado. Você não precisa buscar aplauso da multidão. Você não precisa se apresentar como bonzão superior a todo mundo. Você não precisa se achar o rei da cocada preta. Você não tem que chegar num lugar e dizer que é isso, que é isso, que é isso, que é isso, que é aquilo outro, que você não é nada. Só Cristo Jesus quer tudo na sua vida. Ô meu irmão, a Bíblia diz, não seja a tua própria boca que te louve. Se alguém tiver que falar bem de você, fale outro. E outra coisa, quando falar, eu vou contar um segredo para você. Não acredite, porque você não é isso tudo que estão falando de você. Não é, e você sabe disso. Eu e você sabemos disso. Não é verdade? Eu tenho um colega no pastorado, que o homem prega bem demais, e aí todo mundo estava falando bem dele demais, e eu vi que ele estava gostando daquele negócio. E eu cheguei para ele e falei, querido, o negócio é o seguinte, você sabe que eu e você te conhecemos muito bem, você não é metade disso que estão falando de você. Não acredita não. Não podemos, irmão. Quando alguém vem e fala assim, ó, obrigado por isso, é isso. Sabe como é que tem que acontecer? O louvor bate e sobe. É assim, ó, bateu e subiu. Glória a Jesus. Sabe qual é o segredo? Quando tudo der certo, a glória de Deus. Quando tudo der errado, a culpa é sua, é fácil. Vamos lá, quando tudo der certo, quando tudo der certo, a glória de Deus. Quando tudo der errado, a culpa é minha. Se humilhe, irmão. O convidado de Deus é um homem honrado. Que você se humilhe, que você tenha a alegria de ver Deus exaltar você, irmão. Não precisa de se exaltar, não se humilhe na presença de Jesus. Vou contar mais uma ilustração só para você ficar espertinho. Certa vez eu estava no Chile, fui pregar no norte do Chile, numa cidade onde estava ali o governador, a terceira pessoa, o secretário do governador da região, num evento especial, e tinha ouvido falar de um tal de reverendo Roster. E eu era um pastor somente de 25 anos de idade.
E cheguei acompanhado do pastor da Igreja Central de Santiago, Igreja Presbiteriana Central de Santiago, professor universitário, meu amigo, reverendo Manuel Hernández, professor da Universidade do Chile. E ele, já um pouco mais experiente que eu, uns 40 anos, eu chego lá com 25. E aí então eu chego lá na porta da igreja ali, e a mulher me viu do lado dele e falou assim, e aí virou para ele: pastor, reverendo, que bendição ter-lo aqui. É um privilégio imenso. Vocês estão entendendo tudo, né? Mas se você não entender, você sabe. E aí ela virou para mim e falou assim: que mereces tu? Que mereces tu? Eu falei: oh Deus, desprezo é terrível. Eu falei: eu me chamo Roster Guimarães Lopes. Roster? Tu eres o pastor Roster? Eu falei: sou eu. Você é um menininho, é um bonito. Você não saiu da fralda ainda. Como é que estão chamando o menino para pregar aqui? Não tem a mesma condição. Eu baixo a cabeça: Jesus, se ela está batendo, porque o Senhor está deixando. Se ela está batendo, o Senhor está, então glorifica Jesus. Fui para Gales. E porque a glória de Deus e a culpa é minha, Deus derramou muita graça naquele. Amém. Muita graça. Exaltou o nome de Jesus. Sabe o que eu achei engraçado? Quando eu terminei de pregar, eu fui para a porta, ela falou assim: Senhor, reverendíssimo pastor Roster, não precisa falar isso não. É um privilégio ter vossa senhoria aqui na nossa região, pregando na nossa capital e em nossa igreja. Eu comecei a dar risada, irmão. Sabe por quê? Porque quando você busca a glória para você, Deus vai deixar todo mundo pisar em você, queridão. Eu não sou melhor do que você, não. Deus só está me dando a graça de entender que eu não presto para nada. Eu sou 1000 vezes pior que você. Então, quando a gente entende isso, a gente procura buscar a glória de Jesus. E aí, se Deus quiser exaltar, que Ele exalta a glória dele. Se humilha. Deus vai te defender. Deus vai te honrar. Deus vai exaltar você. Mas o convidado de Deus, além de ser um homem honrado, o convidado de Deus é um homem satisfeito. O convidado de Deus é um homem satisfeito. Repita comigo, vamos lá? O convidado de Deus é um homem satisfeito. Leia aí para mim o versículo 5. 1, 2, 3. Pode ler, vai. Meu irmão, nos dias da Bíblia, quando alguém é anfitrião e tem um personagem importante que vai visitar a sua casa, ele o recebe da seguinte maneira: ele o recebe na porta com ósculo, dá um beijo no rosto, leva essa pessoa para dentro de casa, senta e lhe lava os pés, ou manda um servente lavar os pés, e vem e derrama azeite, óleo sobre a cabeça daquela pessoa, para que ela tenha o seu rosto aformoseado, ou a sua beleza fique destacada aos olhos de todos. Jesus certa vez se revolta com Simão, certo? Porque ele não fez nada disso com Jesus, e uma mulher vai lá e lava os pés de Jesus com suas lágrimas, seca com seus cabelos e derrama nos pés dele um perfume de nardo puro, que era 1000 vezes melhor que óleo. Então, unção era natural quando você recebia alguém em casa. Era sinal de uma boa recepção. E quem era ungido ficava alegre, sentia o perfume do óleo, ficava satisfeito. É uma alegria maravilhosa, amados irmãos. Mas Davi também é rei. Quando menino, quando ninguém acreditava, quando o pai dele falou: olha, meus filhos mais velhos, todos eles, os primeiros, servem para ser rei. Esse menino não presta. Deus falou: eu quero esse. Então esse Davi foi ungido pelo profeta Samuel. E ele sabe que a unção de Deus caiu sobre ele. E ele se alegra porque não está onde está, porque ele se colocou a si mesmo. Mas foi Deus que o levou. E aí ele diz para nós que ele está satisfeito. A unção traz alegria para a vida dele. E ele traz uma expressão mais clara para nós, dizendo que nesse banquete o meu cálice transborda. A ideia aqui é a seguinte: a bebida dos judeus era o vinho, amados irmãos. E a ideia, o vinho simboliza a alegria. E então quando ele diz que o cálice dele transborda, é que o Senhor encheu o cálice, mas não só encheu o cálice dele está transbordando. Isso significa que o coração dele está pleno, transbordante, efusivo, regozijado, jubiloso, em plena alegria, na presença do Senhor.
É tanto assim, amados irmãos, que o Salmo 104,15 diz que o fruto da vida alegra o coração, o azeite aformoseia o rosto, e o pão sustenta a nossa vida. Tudo que o judeu mais gosta: uva, azeitona e trigo. Tudo isso é alegria. Então Davi está dizendo assim, não importa o que esteja acontecendo, Deus me ungiu, me deu sua unção, me selou como seu, me enche de alegria celestial. Não estou nem aí se estão me perseguindo. O meu coração está transbordante de alegria. O convidado de Deus é alguém satisfeito, amado. Primeiro texto que meu presbítero Luciano leu nesta noite conta a história de um povo que está sofrendo muito. Nos dias de Pedro, os crentes da dispersão estão sendo execrados e espoliados. Queridos, alguns deles que tinham seus negócios foram então tomados deles o direito de exercer a sua profissão. Confiscado o seu negócio. Alguns tinham visto seus familiares serem apedrejados ou queimados à frente deles. Outros estão escondidos em covas para que o imperador não faça deles uma fogueira viva. Esse povo está vendo seus irmãos, seus amigos, seus filhos, seus pais, suas mães serem brindados com a morte, porque são fiéis a Cristo Jesus. E para esse povo, Pedro escreve falando de Jesus, no capítulo 1, versículo 8 e 9, dizendo: a quem não havendo visto, eles estão sofrendo demais, irmãos, olha o que Pedro diz: a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Aquele que tem Jesus, não importa as circunstâncias, não viu a Cristo, mas o ama, crê nele e exulta. A ideia da palavra exulta é salta de alegria, e não é com qualquer alegria, é com alegria indizível, indescritível, uma alegria cheia da glória do céu. Você, meu irmão, é um homem feliz. Você é uma mulher feliz? Sim, amigo, pode dizer. Sim. Sabe por quê, irmão? Porque a sua alegria não pode estar no númerozão lindo que está lá no seu contra-cheque. A sua alegria não pode estar no número de imóveis que você tem na capital do país ou até fora do Brasil. A sua razão de viver não pode estar no seu cônjuge, porque você o ama, mas ele é pecador e vai errar. E se você idolatrar quando ele errar, você vai querer matá-lo, porque você vai ter feito dele um Deus. Sabe por que você não tem sido feliz? Porque você tem colocado sua mulher no lugar de Deus, porque você tem colocado seu trabalho no lugar de Deus, porque você tem colocado seu corpinho lindo no lugar de Deus, porque você tem colocado seus filhos no lugar de Deus, e Deus não te deixa ter alegria, porque Jesus não é a maior alegria da sua vida. Meu irmão, eu estou aqui nessa noite para dizer que se você tem Cristo como primeira prioridade da sua vida, ainda que você viva dias muito difíceis, você vai ser uma pessoa feliz. Não significa que a dor não vai doer. Significa que vai bater, você fala, ai, bate, tá gostoso, que delícia, meu Deus. Não, vai doer. Mas você vai dizer, a minha alegria é o Senhor Jesus. Ninguém pode mudar a minha posição na presença dele. Ninguém pode tirar a salvação que ele me deu. O meu valor está no fato de que eu sou de Cristo Jesus. A minha segurança que necessito para viver está no fato de que eu sou amado. E todo o amor que eu preciso para viver, Deus me deu no seu Filho. O resto é acréscimo. Você é um homem feliz? Você é uma mulher feliz? Há um mandamento na Bíblia que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Se você está triste, deprimido, querido, nessa noite, se você tem um falso Deus, um ídolo, que está no lugar de Deus no seu coração, por favor, diga a Deus: eu coloco isso na tua presença. Que isso seja uma bênção, que eu ame talvez esses bens, essas pessoas,
mas isso não ocupa teu lugar na minha vida. Em nome de Jesus. E aí você vai começar a experimentar a verdadeira alegria. O convidado de Deus é um homem satisfeito. E aí? Você quer participar deste banquete? Você quer sentar na mesa com Jesus? O que você está esperando para abrir a porta e dizer, Senhor, eu quero cear contigo nessa noite? Você é o convidado de Deus. O convidado de Deus é um homem honrado. O convidado de Deus é um homem satisfeito. Mas o convidado de Deus, amados amigos e irmãos, queridas irmãs e amigas em Cristo Jesus, o convidado de Deus, a convidada de Deus, é alguém, é um homem, uma mulher, é um homem acompanhado. O convidado de Deus é um homem acompanhado. Pega na mão do seu irmão, diga para ele, você não está sozinho. Você achou que estava só, mas diga para ele, você não está sozinho. Você está acompanhado. Diga para ele, você está, vamos lá? Você está acompanhado. Você está muito bem acompanhado. Você tem a melhor de todas as companhias. Irmão, certa vez um tempo disse que o homem anda sempre acompanhado. Ou ele está acompanhado de Deus, ou ele é acompanhado do diabo. Ou ele é cheio do Espírito, ou ele é cavalo do diabo. Quem está acompanhando você nessa noite? Davi conta para nós de duas, parecem personalidades aqui, parecem pessoas que o acompanham. Aí você fala, nossa pastor, essas moças devem ser muito elegantes. Não é moça não, irmão, que é por faixa em nome de Jesus, né? Ele fala de dois atributos de Deus. Ele diz bondade e misericórdia. Às vezes o jovem acha, irmã, bondade e misericórdia. Não é o nome delas não, né? Se fosse nos Estados Unidos, tudo bem. No Chile as irmãs chamam paz, providência, bondade, né? No Brasil não é assim. Nos Estados Unidos também tem muita gente assim. Mas aqui bondade e misericórdia são dois atributos de Deus. São dois lados de uma mesma moeda. Sabe por quê, irmão? Porque bondade é o atributo de Deus do qual jorra todas as bênçãos que Ele nos dá, meu querido Diácono Valdir. Então a graça, a salvação, o perdão de pecados, tudo nasce do fato de que Deus é bom. De que no âmago, na parte mais intrínseca do seu ser, Deus é um Deus bom. E por isso Ele resolve salvar, perdoar, lavar, santificar e cuidar de você. Mas misericórdia é o outro lado da moeda, que é o atributo de Deus por meio do qual Ele retém na sua mão de ira de nós. Ele não nos dá aquilo que merecemos. É como se Ele viesse, como aquela ilustração que eu já disse para você, como um guerreiro com uma lança, pronto a te ferir pelo seu pecado. Mas Jesus entra no meio e Deus tem misericórdia de você e não te dá o que você merece. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não são dois amigos, não são duas moças. Irmão, bondade e misericórdia são dois atributos de Deus. Davi está dizendo o seguinte, eu vou andar com Deus para sempre. Eu vou andar com Deus todos os dias da minha vida. E aí ele diz o seguinte, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. E aí eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. No meio do povo de Deus. A casa de Deus é você e sou eu, e somos todos nós juntos. A casa de Deus é a noiva de Cristo, é a igreja do Senhor, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Davi sabe que a melhor companhia é a companhia de Deus. E quem está acompanhado de Deus, está acompanhado do seu povo. Então ele tem noção de que se bondade e misericórdia estão com ele, que ele vai andar todos os dias na casa do Senhor, no meio do povo do Senhor. O templo de Jerusalém era o lugar onde Deus morava. Hoje o templo é você e o templo sou eu. Nós juntos somos o templo de Deus. Somos a casa de Deus. E vamos amar a companhia do povo de Deus. Porque onde está o povo de Deus, aí é que Deus está. Amados irmãos, o convidado de Deus é um homem acompanhado. Ele tem a melhor de todas as companhias. No dia 17 de maio do ano de 1997, eu convidei uma moça a sair comigo, na cidade de São Paulo. E eu era seminarista do primeiro ano, sem tostão, irmão, sem vinta aí, seminário. E eu fui, certo? Eu tinha morado aqui em Brasília, estudava ali no setor oeste, tinha um lugar ali que a gente comia no almoço, com 10 contas a gente almoçava beleza no céu, né?
Então dava para almoçar e ainda tomou um copo de refrigerante. E eu lá na minha cidade, para levar alguém no restaurante bom, era uns 40 reais, né? Então eu tinha mais ou menos um valor de hoje 50 reais. Aí convidei uma moça bonita para sair, mas uma moça que eu já estava ensinando ela a tocar violão fazia 3 meses. Segredo, ela não sabe nada até hoje. Então aí, o negócio é o seguinte, eu convidei ela para sair. Ela é funcionária de um consultório médico de prestígio na cidade de Guarulhos. Vai sair comigo toda de roupinha social, elegante, toda bonita. E eu, seminarista velho, com a camisa xadrez feia que eu tinha ganhado. Uma calça jeans velha que só, suada, e um tênis quase com um furo na ponta. Né? E eu saí com ela 50 reais, achando que era o maior herói do mundo. Aí fui com ela lá pro Shopping Center Norte, lá em São Paulo. E aí, então, amados irmãos, eu falei assim, vamos no restaurante. Aí, quando ela estava olhando o negócio na loja, eu passei e olhei o preço do restaurante e falei, ih, tô no céu! Meu dinheiro não dava nem para pisar dentro do restaurante, amigo. E aí eu voltei para ela e falei assim, eu não estou com vontade de comer comida de restaurante. Eu gosto de comer fast food, McDonald's, certo? Bob's. O que você acha? Vamos no McDonald's ou no Bob's? Ela nada bom, entendeu? Vamos? Muito discreto. Chegamos lá, irmãos. Pedi aquela moça namoro. Ela falou, eu sou crente, tem que orar. Ela falou, beleza. Oramos uma semana. E a gente está junto desde aquele dia. Pai, glória no nome de Jesus. Eu quero morrer do lado dela. Se Deus deixar. Que bom, irmãos. A gente fica emocionado quando conta uma história de 2 pecadores. De um homem e uma mulher. Você já parou para pensar o que é ter a companhia do próprio Deus na sua vida? Irmãos, não tem como não se comover. Você já parou para pensar que o Espírito Santo de Deus mora dentro de mim, mora dentro de você? Que nós não merecemos nada, mas se nós confiamos em Cristo Jesus e nos arrependemos dos nossos pecados, nós temos o nosso companheiro eterno. Bondade e misericórdia, o Deus que perdoa os nossos pecados, o Deus que vai conosco na caminhada, o Deus que não nos abandona, o Deus que nos carrega no colo nos dias difíceis, o Deus que nos corrige, nos aperta porque nos ama, o Deus que nos traz do jeito que estamos para Ele, mas o Deus que não vai deixar-nos da maneira que estamos, mas tem o grande objetivo de tornar a cada um de nós alguém parecido com Jesus. Irmão, hoje você está ouvindo o chamado para abraçar a mais doce de todas as companhias. A companhia do Filho de Deus. Se você anda acompanhado do pecado, se arrependa em nome de Jesus. Se você anda acompanhado pelo diabo, fuja dele, ele vai te matar. Se você quer perdão de pecados, diga hoje, Jesus, eu ouvi tua palavra. Eis-me aqui. Eu ouvi o Senhor dizer, vinde a mim, todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu estou aqui, Jesus. O Senhor está me chamando. Eu quero viver contigo todos os dias da minha vida. O convidado de Deus é alguém muito bem acompanhado. Ele tem a melhor de todas as companhias. A companhia do Senhor Jesus. Eu quero perguntar para você, irmão. Talvez você está vivendo como um mendigo. Talvez você está pedindo esmolas espirituais. E você ainda não tomou consciência de que é filho do maior de todos os reis. E você ainda não entendeu que Jesus saiu na praça para te buscar. E foi espancado. Foi moído no seu lugar. E ressuscitou. E agora no palácio é um banquete. E Deus da sua soberania, não por causa de decisão sua, capacidade sua, porque você era morto e não podia fazer nada. Por causa do seu amor. Deus preparou um lugar na mesa. E esse é o seu. E ninguém vai tirar você de lá. Você é alguém lá. Satisfaça-se em Cristo Jesus. Que você, cada dia entenda, é melhor que todas as companhias. É a companhia de Jesus. Tem um hino lindo que eu amo que diz assim: quero Salvador comigo, sem Jesus não posso andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar. Confiado no Senhor, protegido em seu amor,
seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Seja bem-vindo à casa do Pai. Ele te recebe hoje de volta com os braços abertos. Venha para ficar, venha para estar conosco, a família de Deus. Venha caminhar com Cristo Jesus todos os dias da sua vida. E ainda que você passe por aflições, você terá o coração cheio de alegria, porque a sua alegria será o Salvador, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Oh, meu irmão, venha comer, sente-se à mesa, está na hora do jantar. Oremos ao Senhor.